paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Projeto idealizado pelo pastor Gideon Júnior e pastora presidente Loide Ramos. Eu sou a diaconisa Maria Moura e sirvo na igreja situada na quadra 1416, área especial D1, etapa D, em Valparaíso de Goiás, dirigida pelo pastor Juarez. Estamos comentando o segundo livro das Crônicas, e eu irei falar sobre o rei Josias. Vamos ler no capítulo 34, do versículo 1 até o 7. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e as imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de esculturas e de fundição quebrou, reduziu a pó, e os espargiu sobre a sepultura dos que eles tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias era filho de Amon, neto de Manassés, que tiveram seus reinados caracterizados por grandes idolatrias e apostasia. Seu pai Amon, por ser um rei muito mau, governa apenas 2 anos e é morto por seus próprios servos, que por sua vez também são mortos pelo povo daquela terra. Josias, com apenas 8 anos de idade, é coroado rei em lugar de seu pai, e 31 anos reinou em Jerusalém. Teve seu governo marcado pelas reformas e avivamentos. Ao contrário de seus antepassados, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a Bíblia diz que Josias andou nos caminhos de Davi seu pai, é porque Josias andou conforme toda a lei do Senhor, assim como andou o rei Davi. Em Deuteronômio, no capítulo 5 e no versículo 32, está escrito: Olhai, pois, que faças como os mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, Josias começou a buscar o Senhor, sendo ainda muito jovem. Com apenas 16 anos de idade, Josias estabelece um relacionamento com Deus, onde certamente recebeu orientações divinas de como proceder em seu governo. Aos 20 anos de idade, Josias começou a purificar a cidade de Jerusalém, o território de Judá e parte de Israel. Ele destruiu todos os ídolos e santuários pagãos, despedaçando-os até virar pó, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Em seguida, Josias mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, conforme uma profecia a seu respeito 3 séculos antes dele nascer. Essa profecia está registrada no livro de 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, onde, na ocasião, um homem de Deus, vindo de Judá até Betel, onde estava Jeroboão, para queimar incenso junto ao altar. Aquele homem profetiza que nasceria um filho da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti e sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Segundo um comentário de Chaplin,
Aqui neste versículo 5 não deixa claro se Josias mandou executar o sacerdote e espalhou suas cinzas sobre os altares e lugares sagrados para o paganismo, contaminando para sempre, ou se ele desenterrou os ossos e tirou os esqueletos dos túmulos e então queimou-se e espalhou as cinzas. Talvez ambas as coisas tenham sido feitas. Seja como for, ele realizou a contaminação final. Ninguém restabeleceria culto em lugar onde ossos humanos tinham sido queimados. Em 2 Reis, no capítulo 23 e no versículo 20, diz que Josias sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Ou seja, indica que os antigos ossos dos ex-sacerdotes foram tirados de seus túmulos. Profecia cumprida, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, como acabamos de ver. Acabamos de ler que Deus cumpriu essa profecia ali proferida na ocasião para o rei Jeroboão. Dando continuidade à nossa leitura, ainda no capítulo 34, vamos continuar nossa leitura no versículo 8 em diante. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azalias, e a Maiazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas dos reis de Judá, tinha destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de músicas estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. Dentre os levitas havia escrivãos, oficiais e porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Euquias disse a Zafã, o escrivão: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Zafã. E Zafã levou o livro ao rei, deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Euquias entregou-me um livro. E Zafã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicã, filho de Zafã, e a Abidom, filho de Mica, e a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, como
todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas neste livro. Tendo Josias realizado todo o seu trabalho de purificar toda a terra, o palácio e também abolir toda a idolatria, agora chegou a hora de reparar o templo, ou seja, reformar e consertar o que for necessário na casa de Deus. Isso ocorreu no ano 18º do seu reinado. Josias agora estava com 26 anos de idade. Josias comissionou a Safã, o escrivão, Maséias, o governador da cidade, e Joá, o cronista, para reparar e mobiliar o novo templo. Eles pegaram o dinheiro que havia sido coletado com esse propósito e deram a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contratasse operários e comprasse material para a reforma. Os supervisores receberam o dinheiro, a tarefa deles era assegurar que os operários fossem devidamente pagos. Os materiais de construção deveriam ser comprados pelos respectivos operários, cada qual tomando conta das suas próprias responsabilidades. Os homens trabalhavam fielmente na obra, tendo como supervisores levitas que eram músicos habilidosos. Aqui fica uma lição para nós. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças. Não importa qual seja a nossa função na casa de Deus, o que vier às nossas mãos para fazer, façamos com dedicação e alegria. Os levitas eram escribas, os oficiais, os porteiros, os músicos e ajudantes dos sacerdotes. Eles ocupavam grande variedade de funções na casa do Senhor. Os reparos efetuados no templo, como é natural, foi necessário convocar alguns deles. Quando o sacerdote Ilquias entra na câmara para obter ouro e prata para a fabricação dos vasos sagrados, Ilquias encontra o livro da lei. De acordo com as tradições rabínicas, o livro da lei estava escondido sob um monte de pedras, onde tinha sido posto para não ser queimado pelo rei Acais. Comentário de Champlin. Em seguida, em 2 Crônicas, capítulo 28 e no versículo 24, encontramos uma possível afirmativa para o comentário de Champlin, onde diz: Acás pegou os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Vimos aqui que Acás destrói os utensílios da casa do Senhor, ou seja, despreza a casa de Deus. O sacerdote Ilquias entrega o livro a Safã, o escrivão, que leva o livro para o rei Josias, prestando todo o seu relatório ao rei, dizendo: Nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Disse também ao rei: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu o livro perante o rei. Ao ouvir o rei as palavras da lei, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se humilhou perante o Senhor. Então deu Ilquias e Aicã, filho de Safã, e Abidom, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servidor do rei, a seguinte ordem: Vão consultar a Deus, ou seja, vão pedir orientação para Deus do que devo fazer a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem se fizeram o que este livro manda. Os estudiosos da Bíblia debatem sobre o que teria sido exatamente o livro da lei. A melhor hipótese é que ele tenha sido o livro de Deuteronômio, ou pelo menos uma obra que continha esse livro como parte fundamental, já que o livro de Deuteronômio, Moisés exorta e ensina os israelitas as consequências, tanto da obediência quanto da desobediência às leis e aos mandamentos do Senhor Deus, onde está registrado sobre as consequências de sermos abençoados se obedecermos aos mandamentos de Deus
e de sermos amaldiçoados se não obedecermos esses mandamentos. As consequências da obediência e também da desobediência aos mandamentos de Deus estão registrados em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 13 ao 32. Vamos estar lendo apenas os 3 versículos, que é o 26, o 27 e o 28, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Encerramos por hoje e retornaremos amanhã. A paz do Senhor Jesus Cristo.